Olá, meu nome é Nathalie e venho agora apresentar o meu trabalho final da disciplina de Reconhecimento de Padrões do curso de Informática Biomédica da USP de Ribeirão Preto. O tema escolhido para pesquisas foi o níquel e a sua relação com o câncer. Bom, quais são as características do elemento químico níquel? Ele é o 24º elemento químico mais abundante na Terra e pode ser encontrado em plantas, solos e animais. Uma de suas características é melhorar as propriedades da maioria dos metais e ligas a que se associa. Extraído de dois tipos de minerais, os lateríticos e os sulfetados. Apesar de 70% das reservas mundiais serem encontradas na forma laterítica, apenas 40% do níquel produzido é laterítico. As lateritas são mais utilizadas na produção de ferro-níquel que utilizado diretamente na produção de aço. Os sulfetos são refinados para produzir o níquel de alta pureza. E a relação do níquel com os seres humanos? O níquel é um composto tóxico acumulativo para os seres humanos e é designado grupo 1 nas pesquisas do IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisas em Câncer. O grupo 1 significa ser um elemento cancerígeno para humanos já comprovado, e esse contato com o níquel pode ser relacionado ao câncer de pulmão e ao câncer nasal. Para a pesquisa de relação do níquel com o câncer, foi utilizado o banco de dados do NCBI, onde foi possível encontrar uma pesquisa de agosto de 2012, na qual foi nomeada GDS 4974, que tratava-se de uma pesquisa entre trabalhadores de refinaria de níquel e pessoa com exposição ambiental ao níquel. Foram analisadas as suas células mononucleares de sangue periférico, para então a comparação se realmente havia um número avançado de câncer entre a exposição em refinarias e a exposição somente ambiental. Na imagem a seguir, podemos visualizar como é encontrado as informações que são de interesse no banco de dados do NCBI, onde contém diversas informações essas que são a população que foi utilizada, o número de pessoas, o local da população em que foi baseada a pesquisa e o seu número de série de plataforma. No caso em questão, foram chineses de uma refinaria. No NCBI havia também um cluster no banco de dados, mostrando a correlação, onde em verde é a baixa exposição ao níquel, sendo apenas a exposição ambiental, e em rosa é a alta exposição, sendo os trabalhadores da refinaria. Como já foi dito anteriormente, as amostras de população são baseadas na população que mantém o contato com o níquel em refinarias e a população que contém apenas o contato ambiental com o tal elemento químico. Essa divisão foi possível para que seja visualizada uma maior propensão do câncer nasal e de pulmão ou não. São utilizadas 10 pessoas que contêm apenas a exposição ambiental, sendo então uma baixa exposição, e 8 pessoas de refinaria que contêm uma grande exposição ao níquel. Para que as análises pudessem ser feitas com os dados contidos no NCBI, foi necessária a utilização das seguintes bibliotecas: a Biobase, a GeoCarry, a Lima, ggplot e FData. Foram utilizados também um modelo em R para que os dados fossem baixados utilizando o número da sequência e o número de plataforma, fazendo com que fosse possível utilizar todos os dados para avaliação e demais gerações. Na análise inicial, foi criado um vetor para que caracterizasse cada amostra com o seu grupo, sendo elas a amostra de exposição por serviço ao níquel e a exposição ambiental com o níquel. Posteriormente, foi utilizada a técnica de CV versus mean para a geração de outliers da sequência, e que retornaria o gene symbol da sequência do outlier. Isso nada mais é do que um ponto que está muito distante das demais observações de uma série, mostrando assim que a grande quantidade de pontos vermelhos distribuídos em uma única região não são os outliers da sequência, diferentemente dos pontos em vermelhos que se encontram perdidos no gráfico. Foi gerada também a matriz de correlação, que foi útil para visualizar de forma imediata as potenciais correlações entre as duas variáveis em questão, que são a de contato ambiental com o níquel ou contato por refinaria com o níquel.
Foi gerado também um dendrograma anterior à normalização dos dados. Esse dendrograma ilustra as informações na tabela de amalgamação na forma de um diagrama de árvore. O nível de similaridade é medido no eixo vertical e as diferentes observações são listadas ao longo do eixo horizontal. Dentro das análises antes da normalização, foi analisado também o caminhos, que retorna a distribuição dos grupos, sendo esses grupos o de exposição ambiental ao níquel e o exposição ocupacional com o níquel. Antes da normalização, foi gerado também o vulcanoplot, que é utilizado para identificar rapidamente as alterações em grandes conjuntos de dados constituídos por dados sem replicado. Ele traça a significância no eixo y e x respectivamente. O seu resultado é baseado nos outliers. Estes gráficos são comumente utilizados onde se tem muitos milhares de pontos e dados replicados entre duas condições, e é necessário a identificação rápida das mudanças significativas. Os dados foram normalizados para posterior análise novamente. A importância da normalização dos dados consiste em transformar os valores obtidos de modo que as variações de um experimento sejam reduzidas, permitindo assim que as duas amostras em questões sejam apropriadamente comparadas, sendo essas amostras de exposição ambiental ao níquel e de exposição por refinaria ao níquel. Após a normalização, foi gerado também um PCA das amostras em questão, que utiliza a transformação ortogonal para converter um conjunto de observações de variáveis possivelmente correlacionadas num conjunto de valores de variáveis linearmente não correlacionadas, chamadas então de componentes principais. Após a normalização, foi gerado novamente o vulcanoplot, que é utilizado para identificar as alterações em grandes conjuntos de dados. Através de todas as análises feitas, pode-se perceber então que a exposição ambiental ou exposição em refinaria tem sim sua consequência de câncer ou não. Foi possível perceber também que existem amostras sendo geradas como outliers, o que nos leva a entender que possuem algum problema biológico ou técnico para o desenvolvimento do câncer. Os resultados fornecem também informações sobre os mecanismos moleculares subjacentes à carciogênese do níquel, sendo um câncer geralmente desenvolvido por fase de absorção, ou seja, onde ele entra em contato com os seres humanos. Portanto, é comumente um câncer do aparelho respiratório, sendo de pulmão ou nasal. Obrigada!